Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani, cirurgiã vascular, e hoje eu estou com uma convidada muito querida. É a Bruna Mussarra, ela trabalha comigo lá na clínica da Lavitar, da Paula. E muito obrigada por ter aceitado o convite, Bruna. Eu que agradeço, Isabel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Nós já trabalhamos juntas com os pacientes, sim, fazemos tratamento multidisciplinar deles na clínica e hoje nós vamos conversar um pouquinho para tirar as principais dúvidas, né, Isabel? Sim. Eu trabalho desde 2018 com a nutrição clínica em consultório. Tenho pós de nutrição funcional, que prioriza o paciente como um todo, na sua individualidade, e também fiz pós em modulação intestinal. E faço vários congressos. Eu ia falar isso. A Bruna, depois a gente vai colocar aqui o Instagram dela, ela dá várias dicas sobre o congresso, tudo. Ela vive se atualizando, porque hoje em dia é assim, né? De um ano pro outro já muda tudo. Muda tudo. O que é bom em um ano não é tão bom em outro. Os protocolos estão sempre se atualizando e a gente precisa acompanhar. E ela mesma me dá várias dicas. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre o lipedema, então ela vem, Bel, agora faz assim, faz assado, mudou alguma coisinha, então é bem interessante essa troca que a gente tem. Mas pego prescrições no consultório que eu nem preciso suplementar, que a Bel já suplementou tudo. E, minha querida, eu queria saber, para o pessoal entender, quando que a pessoa deve procurar uma nutricionista? O pessoal só fala quem é gordo e tudo, mas tem paciente magro que também não sabe comer corretamente, não é? Exatamente. Hoje em dia, existe um mito muito grande que só procuramos a nutricionista quando precisa emagrecer. Mas existem pessoas que estão num peso saudável, mas que a saúde interna não está boa. E depende do peso procurar nutricionista. Hoje a gente trabalha na forma preventiva. Então a gente precisa buscar prevenção. Eu trabalho com emagrecimento? Sim, mas antes do emagrecimento, o que o paciente está precisando? A nutrição funcional trata muito isso, Isabel. A gente porque muitas vezes a pessoa está numa academia, ela precisa de mais proteína que uma outra que não precisa. Exatamente. Um idoso. Então, idosos também eu acho que é muito interessante no nutricionista. Muito. Todas, eles não comem direito, né? Sempre falta proteína. Sempre falta proteína, já tem a perda proteica, né? Natural da idade, então é muito interessante, porque daí fica aquele idoso que não consegue nem levantar da cadeira. Sarcopênico, com dificuldade de mobilidade, causada indisposto, pela... Indisposto, por falta de vitaminas. Com falta de vitaminas, exatamente. Então, se tá faltando proteína, o que tá sobrando? E geralmente sobra carboidrato, que é o que digere mais fácil, que tem a palatabilidade melhor, mas a gente pode tornar essa alimentação palatável e bem digerida no organismo, mesmo tendo a quantidade certa de proteína. A nutrição funcional trata muito isso. Então, o paciente chega no consultório com uma queixa de emagrecimento, mas chega com um intestino constipado, chega com uma indisposição, com uma baixa de vitaminas. Então, não adianta a gente tratar só o emagrecimento, a gente precisa tratar o todo. Vamos emagrecer, mas vamos ter a quantidade certa de vitaminas, vamos melhorar o intestino para melhorar a absorção de nutrientes. Então, tratar o paciente como um todo. Então, nutrição independe do peso, independe da idade, todo mundo vai ter benefício com uma alimentação saudável. Sim. E o que eu acho interessante é que a Bruna, a gente tem muitos pacientes em conjunto, porque eu ando várias pacientes, que aliás elas adoram a Bruna, porque a Bruna era uma nutricionista, não é aquela nutricionista que não pode nada. Então não pode comer um docinho de jeito nenhum, não pode, às vezes você tem um aniversário, não, você vai passar vontade, então ela dá várias dicas para os pacientes, você vai para o aniversário, mas come uma coisinha antes, que aí você não vai ficar com tanta fome. Então ela é muito mais fácil assim manter a dieta com a Bruna, eu sempre falo isso para ela. E além disso, ela não prende o paciente, então ela vai te ensinar, por exemplo, às vezes no primeiro momento, uns 3 meses de acompanhamento. Uhum. Aí ela percebeu que você soube se alimentar melhor, tá bebendo mais água, ela vai espaçar, né, Bruna? Às vezes dá-lhe 6 meses, 1 ano. Para fazer manutenção. A manutenção é importante. E eu acredito numa nutrição real. Eu não quero que o paciente só tenha o resultado. Eu quero que o paciente tenha o resultado e consiga manter esse resultado. E para manter, a gente precisa de uma alimentação equilibrada. Não é que eu sou permissiva e tudo pode, mas tudo tem a quantidade certa e a hora certa para comer. Tudo equilíbrio. E aquele prato lá que eles falam que é 5 tipos, o que você orienta sobre isso?
Eu oriento sempre o prato mais colorido possível, porque quanto mais cores no prato, mais nutrientes diferentes a gente tem. Então vai variar de paciente para paciente o que ele precisa de distribuição, principalmente dos macronutrientes, de proteína, carboidrato e gorduras boas, mas no geral sempre colorido. E os lanchinhos da tarde? O que você dá de dica pro pessoal? Não pode comer todo dia uma coxinha com bolo. É exceção, né, gente? É exceção. Eu faço uma alimentação junto com o paciente justamente para ele me ajudar o que funciona e o que não na rotina. No dia a dia no dele, dia a dia dele. E na rotina, assim, eu sinto mais fome em um horário ou sinto mais fome no outro. Porque tem paciente que não vai suprir a gente colocar uma fruta. A gente precisa colocar uma fruta e mais alguma coisa. Porque senão o paciente vai comer a fruta que eu pedi e vai pro bolo, e vai pro pão de queijo, e vai para alimentos que são mais calóricos. Então isso vai depender da rotina e da fome do paciente, mas nunca, é uma regra assim que eu coloco, nunca ficar muito tempo sem comer. Sim, porque daí aumenta muito a fome Aumenta e aí ele muito vai a fome. querer comer mais alimentos mais gordurosos, né? Mais gordurosos, mais ricos em açúcar, em carboidrato, que é o que dá energia rápida pro corpo. Isso. E aí ele mesmo se sabota, né? Ele mesmo se sabota. E fora isso, no dia a dia, o que você tá vendo mais, assim? Muitas mulheres, porque a Bruna tá fazendo também uma suplementação com mulher que tem problemas hormonais, né, pós-menopausa. O que mais que você tá fazendo assim, fora o emagrecimento? O que tá chegando muito no teu consultório? Eu adoro trabalhar com saúde da mulher, fora o emagrecimento. Então, em todas as fases da vida, desde as desordens metabólicas de ovário policístico, endometriose, infertilidade, tentantes, trabalho com gestantes, mas hoje o que eu vejo muito, e eu trabalho muito no consultório, é com climatério e menopausa. Que aparecem sintomas que tiram qualidade de vida da mulher, e hoje não basta a gente se conformar com o fato de que, eu tenho um fogacho, é normal. Não, é comum, mas tem muito tratamento associado que melhora a qualidade de vida. Então, além da alimentação, em casos, esses casos e algumas outras patologias, a gente entra com suplementação. E geralmente os sintomas melhoram em quanto tempo? Em média que você vê assim? Eu vejo pacientes melhorando, dependendo da suplementação, em 60 dias. Rápido. É bem rápido. Em 90 dias para ter um pico de ação. Um pico de ação em 90 dias. Pra gente ver o resultado completo e depois talvez a gente diminui a dose da suplementação. Sim. Ou vai fazendo ciclos e mudando a suplementação para o organismo não se adaptar. Mulher, então, devia ser sócia da nutricionista, porque a gente tem tanta alteração hormonal Muita. que a gente deveria sempre manter.